Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que chega mais essa semana aqui comigo. Lembrando que quem está aparecendo hoje aqui no episódio e quiser ouvir um papo que a gente teve sobre os festivais literários, né, o início dos festivais literários aí do ano, a gente teve um papo muito interessante com a curadora da Flipossos, que é o festival literário aqui da minha cidade, Poços de Caldas, que esse ano está fazendo uma homenagem às fotografias. Então tá levando nomes aí da fotografia no Brasil. E a Gisele Corrêa, que foi minha entrevistada, falou bastante aí de como que ela chegou nos nomes e de como que é organizar um festival literário nesse Brasilzão aí, pós-governo catastrófico. Foi um papo muito legal, convido você para ouvir e ouvir os demais episódios também. Quem está ouvindo a gente pelo Spotify, eu peço que dê as 5 estrelinhas para a gente, ajuda demais a gente a ficar em voga aí, ou compartilhar, ou dar like, ajuda muito. Quem está ouvindo no Deezer, no iOS também, favorita lá, que isso fortalece bastante o nosso alcance, nossas visualizações, isso ajuda também a gente ter uma noção da onde que a gente chega. É, lembrando que o Clube de Contos da Editora Reformatório, em parceria com Rabiscos, está no ar ainda, então quem quiser participar, é só mandar mensagem para mim ou para a Editora Reformatório, no link que está aqui também na descrição, ou mandar no meu Instagram também, pessoal, não tem problema nenhum, Tadeu F. Rodrigues, ou no Instagram do Rabiscos, que a gente te inclui no grupo do clube, te enviamos o conto e na última segunda-feira a gente convida o autor ou a autora para conversar com a gente sobre o conto que ele ou ela escreveram, certo? É isso. Vamos de papo agora, sem mais delongas. Não tenho recebidos porque eu não fui no correio essa semana, dado a feriados e viagens. Mas na semana que vem eu trago os recebidos já de antemão. Já me justifico aqui as editoras queridas que fortalecem o trabalho do Rabiscos, que indicam pautas, que indicam escritores e escritoras aí pra gente. O papo de hoje é com o Ronaldo Alexandrino, que é doutor, ele é mestre também em educação na área de psicologia educacional pela Unicamp. Atualmente é pós-doutorando em psicologia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É vinculado ao grupo de pesquisa GEP, GEPPE, Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia e Educação. É pesquisador das temáticas voltadas à psicologia educacional e à formação de professores e às questões de gênero. Possui vasta publicação nas áreas de atuação e também atua como palestrante. E é meu colega de apresentação, que ele é apresentador do programa Café com 9 Dedos de Prosa, no canal Hortolândia. Eu, inclusive, vou deixar o link aqui do Ronaldo para vocês aí conhecerem também o programa dele. O Ronaldo, eu tô falando Alexandrino toda hora. O Ronaldo tá lançando seu livro também, A Suposta Homossexualidade, que é o resultado de um trabalho de mestrado defendido na Faculdade de Educação da Unicamp, onde ele analisou as representações sociais de homossexualidade entre um grupo de educadoras. O tema foi escolhido por ele a partir de sua experiência enquanto homem gay e de sua percepção do sofrimento de crianças com as quais os professores não sabiam lidar. E eu tenho certeza que o nosso papo vai ser muito bom. Seja bem-vindo, Ronaldo. A casa é sua. Olá, Tadeu. Olá a todos os e as ouvintes do programa. Enfim, é um prazer estar aqui. Enfim, a gente está se conhecendo, Pois é, a né? gente só troca figurinhas em redes sociais. Pois é, mas enfim, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz de verdade de poder bater um papo contigo. E, na verdade, assim, para mim, falar sobre a temática que é sempre o mais importante. Acho que é isso que eu tenho feito da minha vida nos últimos tempos e por uma questão óbvia, né? Porque é uma questão necessária. Logo de cara, na capa do seu livro, a gente vê as cores do símbolo, né, do LGBTQIA+, seu livro que foi editado pela Apris Editora, e uma carteira, né, de escola,
E esse título que já chama atenção também, a Só um suposta detalhe, vazia. vazia, isso, a cadeira de escola vazia, que é linda também essa capa. E o título, a suposta homossexualidade, a suposta homossexualidade. A princípio, pode remeter já a um conceito pejorativo de homofobia, a suposta homossexualidade. Como assim suposta? Não é suposta, a homossexualidade existe. Eu queria que você falasse um pouco desse encontro seu com o tema e por que isso. Tá, bom, vamos lá. Vamos começar com o tema e depois a gente vai para o título, pode ser? O tema, ele me cai na mão de presente, né? A gente está mais ou menos em 2003, Tadeu, e eu estava trabalhando com formação de professores na época, e eu estava terminando, e assim, eu nunca pensei em pesquisar a temática na vida, isso não era uma questão para mim enquanto pesquisa, e eu estava terminando um encontro de formação de coordenadoras pedagógicas da educação infantil, e termina o encontro, uma coordenadora vem até mim e fala: Ronaldo, tem um aluno na minha escola, eu tenho certeza que quando ele crescer ele vai ser gay, eu quero saber o que ele é e o que eu faço com ele. O que me chama a atenção ali é o que ele é, então eu já respondo de cara, ele é criança, e o que você faz com ele, eu falei, bom, a princípio você vai tratar como qualquer estudante. Mas assim, eu trabalho com formação de professores, então eu tenho mais tempo para estudo, porque a rotina da escola é uma loucura. Então, deixa que eu vou correr atrás de material e a gente volta a conversar daqui 15 dias. E aí eu começo essa busca por materiais na área e eu não encontro. Vamos lembrar que a gente não tem rede social, a gente não tem internet, né? A gente não tem os bancos de dados organizadinhos, né? E eu faço essa busca em Campinas, na Biblioteca Central, eu faço na Biblioteca do município, né, de Campinas, eu vou para a Biblioteca da Unicamp, eu vou para a Biblioteca da PUCamp, e eu chego aí para São Paulo, na PUC São Paulo, que eu sabia que era onde mais tinham estudos, e vou para a USP também, e eu não encontro nada. Para não dizer que eu não encontro nada, eu encontro um artigo na psicologia e não na educação, de um grupo de estudos. Esse artigo era de 1980 e ele tinha como título O Suposto Comportamento Homossexual Infantil. E aí eu já te respondo a primeira pergunta do título, que é uma homenagem a esse primeiro artigo brasileiro também, apesar de não ser essa a minha discussão. E nesse texto, já em 1980, as autoras estavam afirmando que a gente não pode associar estereótipo de comportamento à sexualidade. Por isso o suposto comportamento homossexual infantil. Mas nada se falava de escola. E aí eu volto para essa coordenadora e digo para ela: não tem produção. E ali eu sinto que eu não ajudo. E aí é isso que me inquieta. Né? E aí eu sou sempre cercado por psicólogas por todos os lados, minhas amigas e amigos, em sua grande maioria são, apesar de eu não ser. E aí uma amiga psicóloga me disse: você está entendendo o que está acontecendo com você ou não? O nome disso é problema de pesquisa. Então você problematiza agora e vai para o mestrado. E aí é o que eu faço. E aí, curiosamente, Tadeu, eu descubro há uns 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, que eu não descobri material, que eu não encontrei material, porque esse texto é o primeiro da América Latina, o primeiro estudo da América Latina, o único no Brasil até hoje que conseguiu entrar numa escola e efetivar uma prática de formação de professores sobre a temática. Eu não inauguro nenhuma discussão, as pessoas sempre discutiram a questão de gênero e sexualidade na escola, mas sempre como possibilidades de, né? O que eu faço no meu mestrado, sem ter a intenção de fazer, inclusive, é efetivar a possibilidade, né? Então, assim, ó, é possível, eu fiz, tá aqui. E aí é daí que vem toda a negação da obra, que a gente pode falar sobre isso depois. A suposta como título, ela vem para mim como, eu não estou negando nada, eu até trago isso na conclusão do texto,
né? Eu não estou me opondo a nenhum movimento, eu não estou me opondo aos movimentos sociais, eu não estou me opondo a nenhuma luta, não é sobre isso, mas é a gente pensar num conceito que é construído socialmente e, portanto, desconstruído. Acho que a ideia é desbiologizar o conceito do sujeito mesmo, né? Então, é suposto porque é representação social. E aí, a tese aí, ela é de que o mesmo comportamento ao longo da história ocidental teve 6 nomenclaturas. E em cada nomenclatura, você trata o sujeito de um jeito diferente. Então, a gente pode afirmar que ela é uma representação social pelo fato de que ela é o modo como eu trato o outro a partir de uma nomeação muda ao longo da história. E Quais aí é eram por as outras isso. nomenclaturas? Bom, vamos lá. Na Grécia e Roma, os historiadores nomeiam de homofilia, apesar de não ser nomeado na época, e é sempre uma relação de poder que está colocado ali, né? Então, você tem a permissividade da vida sexual entre iguais, desde que o que esteja em jogo é o crescimento da polis. Então, não é por amor, nem por romance, mas é por uma questão de crescimento da polis. Inclusive, por exemplo, em Alexandre o Grande, que a gente vê o romance proibido dele lá no filme, né? E tudo mais. Não é que o romance era proibido, o amor era proibido. Eles poderiam se deitar desde que respeitada a hierarquização sexual ali. E aí tem uma questão de que quem sabia mais, quem sabia menos, quem sabia mais tinha que ser o ativo na relação, quem sabia menos tinha que ser o passivo já era visto como ser inferior, todo o ódio que a gente vê hoje, a passividade, ela tem as suas origens nessa representação social, né? Os historiadores chamam de travestismo. A gente hoje tem outra discussão, a gente vai falar da questão trans, né? Mas o travestismo, como diz os historiadores, nesse período ele era perseguido também, perdia seus direitos políticos e tal. Então, tudo isso começa na homofilia. A gente vai para a Idade Média, e aí a gente vai ter a sodomia, e aí a gente vai ter, então, a interdição do prazer novamente, né? Mas dessa vez é o prazer como pecado. E aí a gente tem quem é o sodomita, quem é a sodomita. É todo aquele ou toda aquela que não fizesse sexo, pênis, vagina para procriação. Vamos lembrar que a tabelinha ela é criada pela Idade Média, porque as mulheres localizam ali o seu período fértil. Só podia fazer sexo no período fértil. Então, até o casal homem e mulher que fizesse pelo prazer fora do período fértil também era sodomita, né? Então, a gente tem aí essa castração do prazer na Idade Média com a sodomia. Pula, a gente vai movimento higienista, Europa, a gente está lá em Paris com os esgotos aparecendo, a gente tem aquela epidemia aí por conta de calamidade pública de ordem. Oh, meu Deus, sumiu a palavra, peraí, de ordem do saneamento básico, os corpos se contaminam por ausência de higiene. Coincidentemente, a gente vai ter um surto de sífilis e gonorreia nesse período, lá na Europa. E aí o corpo também contamina, e a gente precisa higienizar a população. O Estado faz o quê? Ele nomeia os pederastas. Quem eram os pederastas, então? Eram aqueles que eu vou falar que tinham uma vida livre, né? Mas que, por sua vez, acabavam se contaminando sexualmente. Então, eles eram vistos ou como doentes, mas aqui não é doença mental, é doença do corpo, Tá. algo que se pega, né? O reflexo disso hoje ainda é, por exemplo, não sai com seu coleguinha, porque vai que como que as famílias falam? Não é vai que contamina, eles falam vai que... Vai que, Hã? vai que pega, eu não sei como que fala. Mas não é vai que pega, não, a gente quer ver, vai que influencia, Vai a lógica influenciar. da influência. A gente vê nas escolas isso, né? Então, assim, o professor não pode falar porque ele influencia os alunos. É uma lógica pederasta isso, né? Está criado na história lá atrás. Bom, e além de ser uma doença que se
pega, aí a gente tem que limpar essa rua, limpar esse contexto sujo, então a gente criminaliza, porque a gente tira o sujeito do convívio, né? E os pederastas também eram criminosos. Você deve ter visto Madame Satã, com Lázaro Ramos. A primeira cena é Madame Satã condenada pelo crime de pederastia, né? Então, a gente vai ver esses corpos, então, também como criminosos, como passíveis de não convivência social mesmo, né? Aí, andando um pouquinho, a ciência cresce enquanto corpo teórico, e aí ela vai criar as patologias, e uma das patologias criadas na psicologia vai ser o homossexualismo, o sufixo ismo como desvio, né? Então, astigmatismo, estrabismo, homossexualismo, desvia do comportamento. E aí que vem essa lógica da doença mental, né? Sai da lista da OMS somente em 1980 e mulheres e homens trans apenas em 2018. Super recente, né? Então, é uma discussão muito recente para as pessoas trans. Eu até brinquei com uma amiga minha esses dias, que eu falei, ó, eu deixei de ser doente antes de você, porque você faz pouco tempo, né? Uhum. Enfim, e aí vem a homossexualidade, que surge a partir de Stonewall, quando começam, então, os movimentos pela busca de uma identidade homossexual. E aí o sufixo "dade" vem de identidade, né? No Brasil, especificamente, tudo isso é ocidental, tá, Tadeu? Porque nós também fomos colonizados sexualmente. Então, essas representações são as que nos afetam. Se a gente vai para uma organização sexual no Oriente, se a gente vai para o Japão, para a China, enfim, se a gente vai para o Oriente Médio, a gente vai ter uma outra lógica de vida sexual lá, que não nos afetou. E aí a gente tem no Brasil o pessoal do direito, aí, né, que vai criar a terminologia da homoafetividade, né? Ela surge quando da legalização da adoção, né? Eu particularmente, agora é legal, vou falar com o advogado. Eu, particularmente, não gosto da terminologia, né? Paulo Iotti fica bravo comigo quando eu falo, mas eu, particularmente, não gosto da terminologia, porque se você olhar para o radical da palavra, ela tira o sexo pelo afeto, né? Uhum. Novamente, higieniza o corpo que adota. E se você colocar num Google Imagens, casal homoafetivo, por exemplo, você tem ali o que eu chamo de família Doriana gay, né? Então, é todo mundo branquinho, é todo mundo modelo, a pessoa negra, quando aparece, é somente a criança adotada, o casal homoafetivo, ele é muitas vezes usado por essa sociedade que nós temos para dizer assim, ó, a gente não é homofóbico, a gente aceita, mas aceita dentro do padrão homoafetivo, né? Por isso que eu tenho minha rusga aí com a terminologia. Eu Então nunca tinha são essas as pensado seis. nisso, e de fato é corriqueiro, né? A gente que trabalha com isso é muito corriqueiro, e eu não tinha parado para pensar dessa forma. É interessante essa sua visão, assim. E assim, então assim, ao longo da história ocidental, a gente teve 6 nomenclaturas para nomear um mesmo tipo de comportamento sexual, né? Então algo que já foi é, é, hierarquizado nas relações de poder, algo que foi pecado, algo que foi crime, algo que foi doença biológica, algo que foi doença mental. Então, assim, se há todas essas transformações no modo como eu trato o outro ao longo da história, e elas vão se construindo e reconstruindo a todo momento, é aí que a gente eleva na psicologia social ao ponto de chamá-la, então, de representação social. Então, no livro, suposto por que representação social. E aí Tá. eu homenageei o primeiro artigo lá. Ronaldo, quando a gente fala de educação, a homossexualidade ela já vem dentro de uma carga preconceituosa de uma sociedade católica, europeia, né, ocidentalizada, né, como você falou. E é muito comum discussões, é mais fácil as discussões, são mais fáceis as discussões terem esse prisma dentro da sexualidade da criança, serem mais corriqueiras
da heteronormatividade, né? Quando uma criança é criança ainda, você pergunta quem é sua namoradinha, já tá namorando, nossa, meu filho já tá olhando para as meninas, às vezes a criança tem 2 anos, 3 anos, né? E é aceito como uma coisa viril e uma coisa dentro de uma normalidade. É, qual que é o desafio de você falar para uma sociedade que é homofóbica, uma sociedade que é conservadora como a nossa, né? Não é porque a gente conseguiu tirar um governo conservador que a gente extirpou os pensamentos conservadores, né? Você é de Campinas, eu sou do sul de Minas, a gente sabe muito bem como que é a nossa região. Qual que foi essa dificuldade de você tentar entender ou tentar ensinar ou tentar mostrar um caminho para as educadoras a falarem sobre sexualidade dentro da seara da homossexualidade e não da cultura natural, assim. Tem uma resistência maior? Como que você viu isso e como que você lidou com isso também? Bom, Tadeu, assim, a escola é um lugar muito legal, assim. Eu sou um pesquisador da escola, eu acho que é isso que é importante até frisar, né? Eu gosto muito da escola. O tema, ele assusta, no primeiro momento só, né? Então, assim, quando professores e professoras percebem que o que eu faço com o meu trabalho é lidar com um objeto de conhecimento e que a gente vai lidar com isso, com essa temática, como a gente lida com qualquer outra, esse medo diminui um pouco já, de cara. Dos professores e professoras, eu nunca tive resistência. Se eu disser que eu tive, eu estou mentindo. Tanto que esse trabalho é resultado, é até curioso, porque eu ia fazer meu mestrado apenas olhando para as escolas de ensino fundamental. E aí tinha um MEMEI, uma escola de educação infantil que ficava perto, e aí eles souberam que ia ter um curso de homossexualidade. Era assim que ficou o boato da época. E aí o pessoal da educação infantil pediu para participar. Olha como é na contramão de tudo que a gente ouve. Mas vamos lembrar, eu estou lá em 2007, 2008. Não existia algo chamado kit gay. Né? Não, a gente não tinha isso socialmente. Eu acho que eu consigo essa penetração na escola, mas é curioso, até hoje, quando as pessoas lidam comigo, passado o primeiro impacto, a gente vai discutir a temática como qualquer outra dentro da escola. Agora, lá em 2012, quando surge a temática do kit gay, ela coincide com o meu ingresso no doutorado. E a ideia era você, eu e minha orientadora, Ângela Soligo, um beijo. Eu e Ângela, a gente queria pegar e fazer uma formação de professores no Fundamental 2 e médio, porque aí estudantes já começam a se dizerem LGBTs, que ia mais, e a gente teria uma formação de professores com outro contexto que não o do mestrado. E aí, Tadeu, nenhuma escola me deixa entrar a partir de 2012. Eu faço meu doutorado, na verdade, eu achei que eu não ia terminar. Se bem que todo mundo que faz doutorado acha que não vai terminar, mas isso é comum. Mas eu vivi o que hoje eu consigo olhar como homofobia institucional, porque as instituições não me permitiam mais entrar para discutir a temática. Eu faço meu doutorado em 6 anos, ao contrário de todo mundo que faz em 4, porque eu usei todas as brechas que eu tinha para poder aumentar meu prazo. Faltava 8 meses para eu defender e eu não tinha dado. Eu não tinha pesquisa, eu não tinha texto. Eu estava com todas as disciplinas cursadas, já estava. Lá a gente tem as APPs, as atividades de pesquisa, as duas também feitas. Eu já tinha qualificado, mas eu não tinha como defender, porque eu não tinha tese, eu não tinha um texto. E eu decido, junto com a minha orientadora, que eu ia desistir, então, do doutorado. Né? E aí eu ia prestar de novo, reaproveitar os créditos e mudar o tema. Eu quase sucumbi ao que a lógica social queria de mim. Né? E aí um dia eu fui dormir e aí veio uma ideia. Falei, vai entender por que estão te negando? E aí
Eu ligo para minha orientadora às 2h40 da manhã, ela me atende e fala assim, vai dormir amanhã, a gente se fala. E aí eu converso com ela e eu tive a seguinte ideia, eu fui entender que contexto é esse que nega essa discussão. E aí no doutorado, então, eu não consigo efetivar uma prática de formação de professores, eu vou olhar para os textos jurídicos no âmbito federal, estadual São Paulo, porque é o estado que me nega, municipal Campinas e Hortolândia, porque são as cidades que me negam, eu vou olhar todos os textos jurídicos de 2009, que é quando eu termino o mestrado, e eu podia discutir até 2017, que é o último ano em que eu sou negado, todos os textos que estavam relacionados com a temática. E aí, como que o texto jurídico é uma possibilidade de leitura da negação da discussão na escola. Né? E é isso, e aí eu faço em 8 meses uma tese, enlouqueci, é lógico, mas é isso que vira o meu doutorado. Então, assim, eu acho que a resistência, que é essa tua pergunta, ela não vem de dentro da escola. Ela vem de um lugar social que hoje, para mim, ele é construído na tentativa de fazer com que ideologias fascistas ainda se perdurem em nossa sociedade. É esse o lugar que nega a discussão. Não é o professor e a professora, não é a escola. Hoje em dia tem os pais também que eles querem influenciar no que o aluno está aprendendo também, né? É muito comum os pais fazerem abaixo-assinado para trocar professor, ou ficarem indignados porque o professor leva um tema que o pai não concorda, como se a pluralidade de ideias e ensinamentos fosse algo nocivo, né? Isso é encarado também por você nessa pesquisa? Como que você tem que dosar a família, a escola, a religião, esses outros elementos sociais, assim? Bom, Tadeu, a vida social está aí, a gente não pode negá-la também. Né? O que a gente tem que entender, num primeiro lugar, a escola ela é um lugar laico, ela é um espaço laico, a escola pública, né? Ela é um espaço laico. Ser laico, como você mesmo está dizendo, a pluralidade de ideias ela tem que estar ali dentro. Eu sou diretor de escola hoje, e tem algumas discussões que eu acho que a gente precisa limitar mesmo, limitar no sentido de delimitar espaços, né? Então, por exemplo, eu vou ao médico. Recentemente, meu pai, por exemplo, ele precisou abrir a cabeça 2 vezes. Ele fez 2 cirurgias no cérebro em dezembro. O médico chegou Caramba, para ele tá mim. bem? Tá bem, tá bem, tá se Bom, recuperando, é um processo muito lento, mas tá ok. tá. Reaprendeu a andar, engolia, mas tá aqui em casa, já tá Uhum. enchendo o saco, tá tudo certo. Que ótimo. Então, assim, mas ele quase foi. Enfim, mas quando o médico me dá o diagnóstico, ele fala: eu preciso abrir a cabeça do seu pai tem isso. Em nenhum momento eu virei para ele e falei assim: eu acho que o caminho que você deve fazer na cirurgia é esse, aquele ou aquilo outro, né? Porque esse não é o meu lugar. E eu acho que a gente vive hoje um momento de tanto descrédito da escola pública por parte da sociedade que ela acha que ela pode entrar no campo de atuação profissional do professor e da professora. E não pode. Essa decisão do currículo, ela não cabe à família. Ela não cabe à sociedade no sentido de que todo mundo pode dizer o que a escola deve ou não ensinar. Né? Então, assim, a gente estuda uma vida inteira para a gente poder entender, né, quais são os conteúdos produzidos na história da humanidade que precisam estar aí na formação dos jovens e dos nossos alunos e alunas. Além disso, quais são as melhores metodologias? A gente vai pensar na didática de tudo isso é estudado, né? Assim, a gente não brinca de escolinha ali. Então, algumas decisões eu acho super bacana, eu só quero dizer que eu não sou uma pessoa fechada à comunidade, não é sobre isso. Eu sou muito favorável a gente fazer as escutas dessas comunidades, a gente poder entender até quais são essas necessidades, entender quais são esses discursos e também criar uma escola que possa, muitas vezes, fazer dessa escola um espaço de formação para esses pais também. Mas não é a comunidade que define currículo. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente acho que precisa delimitar mesmo, porque a decisão pelos conteúdos escolares, ela precisa partir
da própria escola. É ali que é o conceito, é ali que está o corpo profissional que consegue lidar com essas questões. Porém, nós temos hoje um documento que se chama BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que excluiu a palavra gênero do documento. Então, hoje, nós não temos nenhum aparato legal para que a gente possa se apoiar nessas discussões. Quem faz, põe a cara a tapa, literalmente, porque entende que a ausência dessa discussão implica em sofrimento psíquico de crianças e jovens. Ronaldo, e como que a gente lida com professores desmotivados? Eu sou filho de professora e minha mãe, depois que se aposentou, ela trabalha com RH de empresas e tal. E ela fala que a diferença da empresa privada é que quando você vai falar por um patrão que você precisa motivar um funcionário, você dá uma promoção, um aumento salarial, um reconhecimento, é mais efetivo do que o engessado de uma escola pública, né? O engessado de um salário, de um plano de carreira decente. E aí você tem uma inovação, que você está levando um tema novo para professores de escolas públicas que tem uma série de problemas, às vezes com material, às vezes de estrutura, às vezes de insubordinação de alunos. Como que é essa pauta? Eu vou levar um tema novo com um professor extremamente desmotivado, com uma estrutura precária. Você chegou a ter esse obstáculo também? Como que você consegue falar sobre isso? O meu pós-doc, Tadeu, eu não estou falando de gênero e sexualidade nele, apesar de aparecer em alguns artigos, mas eu estou fazendo uma outra discussão lá. Eu estou olhando para subjetividade docente no período pandêmico. E aí, pegando um pouco do período pandemia, que eu acho que vai nos ajudar a responder a pergunta, a gente foi percebendo, eu e Sônia Urti, Sônia, um beijo, que o que mais fazia o professor sofrer na pandemia era a impossibilidade dele exercer o seu ofício como tal. Porque esse professor, essa professora, teve que aprender a gravar vídeo, ele teve que aprender a dar aula da distância, ele teve que aprender um monte de outra coisa. Mas ele não conseguia, de fato, exercer a docência, né? Por exemplo, a nossa conversa seria melhor hoje num café, tu concorda? Mas a gente está Muito, fazendo ela à completamente. distância. E aí Sim. você imagina você ter que dar conta do teu planejamento e daquilo que você se organizou para trabalhar. E eu vou mais longe. Pensa na professora que já está lá com seus 25 anos de carreira, né? Que sabe e é muito segura no seu jeito de dar aula, mas ela teve isso impossibilitado por conta da pandemia. Então, assim, as professoras, elas sofreram mais psiquicamente quando não conseguiam, de fato, realizar o seu ofício, né? Se a não possibilidade de concretude do ofício é um elemento para o sofrimento psíquico, portanto, também para a desmotivação, o que desmotiva hoje os docentes, a gente pode pensar numa possibilidade de generalização aí, é exatamente a impossibilidade de realizar o meu trabalho. Eu acho que hoje o que mais desmotiva é você. Porque o que tem na temática que eu pesquiso, que eu acho que a gente tem que trazer isso à tona, eu pesquiso dor, eu pesquiso sofrimento. Do que é que eu estou falando o tempo inteiro? De uma escola que exercita práticas homotransfóbicas e que a gente precisa resolver isso. Então, o professor e a professora, quando entram em contato com a discussão que eu proponho, esse professor, essa professora entende que a gente minimiza a dor e a morte social do outro, ele compra a ideia. E aí eu percebo que não é nem tanto por motivação ou desmotivação, mas é por uma questão de humanidade mesmo. É por reconhecer que o outro precisa de mim como professor ou professora para que o seu aluno e a sua aluna vivam melhor naquele espaço. Ontem, Tadeu, uma amiga entrou em contato comigo, uma amiga professora, ela tem uma aluna hoje trans, essa menina tem 15 ou 16 anos, é uma menina que tem apoio da família,
mas que a única pessoa da escola que a apoia é essa professora, minha amiga. E essa professora me ligou para dizer: Rô, eu tô te ligando só para te agradecer, porque foi convivendo com você que eu entendi a discussão que você faz e que hoje eu sou a única pessoa que apoia essa menina no ambiente da escola. Então, eu acho que tem um componente que é de humanitário mesmo, assim. É reconhece a dor do outro, poxa. Na hora que você reconhece isso, você compra a causa, né? É sobre isso. Quando você vai fazendo suas pesquisas, você enxerga o mundo e a nossa estrutura com esperança? A gente precisa, né? Aí a gente tem que lembrar de Paulo Freire, não tem como. Eu acho que a esperança é o que motiva a vida. Eu tenho uma amiga que, professora aposentada da Unicamp, Vera de Rossi, e uma vez conversando com ela, ela falou que a gente precisa da utopia para sobreviver, porque a gente vai buscar sempre o sonho que a gente não alcança, e é isso que motiva a vida. Então, mesmo que a gente olhe para esse contexto e a gente perceba que ele não é tão favorável para as discussões que eu faço, né? Mas eu preciso acreditar, porque senão eu não continuo, que a mudança é possível. Ronaldo, a gente tem um competidor hoje na educação, que é o YouTube, né? A gente tem meios de acesso muito facilitado. E nessa época, eu tenho sobrinhos adolescentes também, então eu consigo falar com uma certa propriedade. A gente tem momentos conservadores que os pais têm posturas muito reacionárias e os filhos menos. Às vezes os filhos já são progressistas novinhos e os pais sequer entendem, né? E às vezes ele tá lá vendo um youtuber que ensina muito melhor que o pai dele sobre política, né? Eu destaco aqui, por exemplo, o Felipe Neto, que é um menino que bombou na política, ele joga jogos de videogame infantis e ao mesmo tempo fala sobre política, e aquela criança que acompanha o jogo de videogame cresce e gosta dele, vai ouvi-lo falar e etc. E você consegue sentir já uma melhora, e há também a barreira do aluno não ser tão preconceituoso, mas o professor vir carregado com uma cultura preconceituosa e pejorativa da homossexualidade. Eu acho que a lógica de funcionamento de qualquer sociedade é a contradição, sempre, né? Então, eu também percebo, por exemplo, que alguns meninos e meninas têm uma cabeça mais à frente do que a nossa geração, por exemplo. Mas quando você vai olhar para outros nichos de meninos e meninas, e aí, assim, sei lá, de famílias que são sem nenhum tipo de preconceito aqui, enfim, mas com uma formação cristã mais rigorosa, por exemplo, né? Esses meninos e meninas também são carregados de preconceito, porque as representações sociais circulam nos espaços. Eu vou trazer a discussão das representações depois, ainda, quer dizer, e a gente vai percebendo que, na verdade, a sociedade ela é contraditória, né? Então a gente percebe avanços, mas a gente também percebe retrocessos. E eu sempre digo isso assim: avanço na lógica de quem, retrocesso na lógica de quem, né? Eu prefiro acreditar que eu sou um pesquisador hoje que tenta minimizar o sofrimento do outro. É sobre isso para mim. E aí, quem é esse outro que eu trago nos meus estudos? É o sujeito LGBTQIA+, né? Porque esse sujeito, assim como o sujeito negro, assim como a mulher, né, elas vão ter marcas históricas construídas que deflagram aí sofrimento, né, e exclusão social. Mas eu percebo que a lógica de funcionamento é a contradição mesmo. E aí, assim, tem que pensar dialeticamente, não tem como, né? E é da contradição que vem outras possibilidades. Então, eu acho super saudável. Assim, eu já vi pais conservadores com crianças mais progressistas e a discussão acontece de uma maneira
E eu já vi o inverso também, pais progressistas com crianças mais conservadoras, né? Porque os espaços sociais que essas crianças vivem não são só a família também, né? Então elas vão para a escola, elas vão para a igreja, elas vão para, sei lá, a gente não vai mais para a praça, né? Coisa de velho isso, né? E eu gosto de ser velho, que isso seja bem dito também. Aqui em Mas Poço a gente vai pra praça ainda, viu? é? Rola praça? Rola, que rola ainda. Que legal, que legal. Aqui não. Mas é, é, eu acho que vem da contradição mesmo. E é o que eu vou sempre dizer: da contradição vem a mudança. Eu não sei se ela é para o bem ou para o mal, mas eu posso garantir que a mudança vem, dialeticamente. E aí, para mim, o meu filtro é sempre: ela contribui ou não para a morte social do outro. Até que ponto as pessoas. Você é um pesquisador, mas eu falo a criança que cresce, né? A criança homossexual que cresce, que tem essa estrutura, ou que está aprendendo a lidar com a sua própria sexualidade, até que ponto ela tem que falar sobre isso? Até que ponto ela tem que ensinar sobre isso? A gente tem essa obrigação, porque eu tenho a sensação de que às vezes a criança pode se descobrir e tá num lar saudável e tá num lar que entende a homossexualidade dela e para ela não é um problema a ser levado em todo lugar. Claro que a partir do momento que ela pisa para fora, o problema está com ela porque é um problema político-social. Mas eu falo assim, Uhum. até que ponto ela tem essa obrigação, tem que ter essa obrigação de falar sobre e ensinar isso? Assim, eu acho que crianças, adolescentes, elas não têm obrigação, elas têm direitos. Elas têm direito de ser quem elas são. Sobre isso. Né? E eu vou te responder a pergunta te contando um pouquinho de mim, dessa criança aqui, né? Porque eu sou criança lá nos anos 80. E quando Tadeu, eu fui para a escola um ano mais cedo, então eu entrei na escola com 6 anos, e um dia eu fui ao banheiro e estava escrito na parede do banheiro assim, Ronaldo Viado. Não sabia o que era viado. Eu sequer entendia a minha sexualidade, porque crianças não têm que entender a sua sexualidade. Deixa isso aparecer da adolescência para frente, né? O desejo aparece em outro momento da vida, não é ali que tem que aparecer. E lembrando que eu estou falando de orientação sexual e não de identidade de gênero, por favor. E eu chego em casa, não falo nada para ninguém. E eu chego em casa e eu pergunto para minha mãe: mãe, o que é viado? E eu levo uma bronca. Minha mãe, naquele momento, ela faz o papel de mãe. E ela reproduz o discurso social comigo. É que eu não digo para minha mãe que o viado em questão era eu, né? Mas ela vai dizer: eu não quero que você fale isso, essa palavra é feia, né? Você não tem que xingar ninguém disso, né? Na medida que ela vai me ensinando tudo isso, e eu sabia que o viado em questão era eu, porque as pessoas disseram, eu li, eu internalizo ali, já aos 6 anos, que eu não era uma pessoa digna socialmente. O que eu faço na escola? Eu me anulo do convívio. Olha com quanta coisa que uma criança de 6 anos teve que lidar. Eu fui entendendo, porque aí as pessoas começavam a me xingar, né? A me xingar de viadinho, de bichinha, eu não lembro direito, né? Mas eu lembro que algumas crianças riam e xingavam. Eu acho que era uma criança viada, porque deveria parecer, mas, enfim, não sei. Eu não tenho essa memória mesmo. Mas aí as pessoas começam a me xingar, né? E aí eu percebo que quanto mais nulo eu fosse, menos eu era enxergado e, por sua vez, menos eu sofria. Eu só consigo virar essa chavinha, olha só que interessante, em 1990, que daí eu tô passando pela sala da minha casa e tá passando na Manchete, você lembra da TV Manchete? Lembra? Eu lembro, nós somos contemporâneos, sou de 84. Você é de 84. Uma vez eu estava Hum. fazendo uma fala, o pessoal era mais novo, eu falei de videolocador, eles não sabiam o que era.
E, aí eu falei Tudo assim, é uma bem. Netflix numa casa, para Uma vocês entenderem. Netflix Netflix, analógica. você pegava o vídeo. E aí, eu passo na sala de casa e a Madonna tá dançando Vogue. E eu olho para aquilo e eu vejo não só aquela mulher, mas eu vejo as bichas que estão atrás daquela mulher, dançando com ela. E todas aquelas bichas empoderadas, sendo quem são, extremamente glamourosas, aquilo tudo, e eu olho e eu falo, olha só isso. E é lógico que eu não estou falando aqui da Madonna somente enquanto artista, mas eu estou falando da arte. O papel que a arte vai ter na minha vida de me chacoalhar e falar, ó, pera lá, o que significa isso aí? Na sequência, eu vou fazer magistério, e aí a coisa... E aí vou pro teatro, né? E aí a coisa vai se constituir para mim de um outro jeito. E eu vou, para quem é muito, eu tô falando uma coisa para você agora que eu falo para pessoas que são somente mais íntimas mesmo, viu? Eu costumo dizer que a minha jornada de vida é ainda lidar com a anulação desse sujeito da infância. Quando eu tenho um livro que demorou 12 anos para ser publicado, porque todas as editoras me disseram não, é lógico que isso remete a esse menino que teve que se silenciar lá atrás, a essa criança interior que teve lá, né? Então, assim, hoje eu acho que a minha jornada, ela pessoal, e aí eu estou dizendo, né, não somente do pesquisador, mas ela é também sobre a busca da visibilidade, né, de um sujeito que existe. Você conversa com esse menino também, ou você só mostra as coisas que você está fazendo para ele? Daí a gente já vai para terapia nessa idade, né? Aí a gente vai resolver lá na terapia com esse menino. E aí não tem como, você tem que olhar e dialogar com ele. Não tem jeito, né? Mas as crianças, quanto mais cedo elas puderem ser quem são e não verem isso como um problema, e esse problema é um problema que é construído socialmente, portanto, enquanto escola, a gente pode desconstruir, pelo menos naquele espaço, e educar para que em outros possíveis a gente tenha isso minimizado, né? As crianças se tornem adultos com menos sofrimento também. Né? Então, eu acho que talvez sobre isso. Então, assim, as crianças têm direito de ser quem elas são, os jovens e adolescentes também, né? Porque quando isso não acontece, isso vem carregado de sofrimento psíquico. Hoje que você consegue entender um pouco mais a sociedade, sendo pesquisador, sendo da academia, quais são seus medos? Uau, boa pergunta. Eu acho que, tá vendo que legal isso? Quando você vai entrevistar uma pessoa que é da academia, os nossos discursinhos, eles são prontos, você já percebeu isso, né? Então é pá, porque a gente pesquisa isso a vida inteira e vem. Quando você tira a gente do nosso lugar, a gente, opa, é, eu acho que a ausência do diálogo é o meu grande medo. Dialoga com a minha criança interior de novo, tá vendo? Mas eu acho que é a ausência do diálogo. Então, assim, hoje eu sou alguém que não consigo me perceber sem o outro, assim, não dá. É, eu acho que é a ausência do diálogo mesmo, assim, eu acho que talvez seja sobre isso. É um filho único falando de solidão, sei lá. Muito bom. É. A gente tem muito professor e professora que nos ouve, assim, eu tenho muitos feedbacks. Toda vez que eu gravo o episódio que tem essa vertente, eu falei com a Dorinha esses dias, Dorinha Aguiar, sobre educação infantil, várias professoras me mandaram mensagem. Foram mais de 10 professoras que me procuraram, diretoras também, diretores. Que você tem para falar para essas pessoas que estão lá na linha de frente, estão te ouvindo falar disso pela primeira vez e às vezes não têm esse conhecimento? O que você pode orientar elas, dar um norte nisso tudo, assim? Tadeu, assim, eu adorei tua pergunta, porque muitas vezes as pessoas elas esperam de mim, e talvez é isso que às vezes está em voga, né? Assim, qual é a nomenclatura certa, qual é o jeito que eu falo, qual é o modo que eu devo tratar, eu posso falar isso, eu posso. E as pessoas, às vezes, eu percebo que isso tudo criou também uma barreira que as pessoas têm medo de lidar muitas vezes com a temática. O que eu digo sempre para professores e professoras na dúvida, pergunta para o sujeito. 2,
Você pode minimizar a dor do outro? Minimize. É sobre isso. É lógico que a gente vai precisar, eu sempre falo isso é Foucault também, né? Você precisa cuidar de si primeiro para cuidar do outro. Então, você precisa se desconstruir de muita coisa para poder contribuir com o outro. Mas mesmo, muitas vezes, na ausência desses elementos teóricos ou de conhecimento produzido sobre o tema, olha para a escola que você está, enxergue o sofrimento do seu aluno e da sua aluna, por homotransfobia, por racismo, enfim, e contribua para que essa dor seja minimizada. Eu acho que é sobre isso. A gente não. Tem hora que. Eu estava conversando esses dias atrás com outra amiga, que também é acadêmica, e eu falei assim: às vezes eu me sinto meio idiota, sabe, no tema que eu pesquiso, porque eu entendo toda a importância, eu entendo toda a relevância, eu sei o potencial do meu trabalho. Mas eu digo sempre o óbvio, que Cristo até já disse lá atrás, sem ser cristão, não é sobre isso, mas assim, é sobre amar o outro como assim mesmo, assim, é sobre isso, enxergue essa pessoa que está lá, né? E contribua para uma escola como potência de vida. Quem quer encontrar o seu livro faz como? Onde que as pessoas te procuram? Olha, assim, é legal trabalhar, você sabe o que é isso? É legal trabalhar com editora, porque assim, você pode entrar até no site do Magazine Luiza, que você compra em 10 vezes, né? Assim, é Aham. muito bizarro essas coisas. Mas enfim, tá disponível lá no site da editora Apris, com 2 P's, APPRIS. Tem na Amazon, tem nas livrarias virtuais, enfim, eu sei que também tem livrarias presenciais, eu não sei em quais estão, aquela coisa que a gente não sabe onde que a distribuição chega, mas online todo mundo consegue encontrar. E eu queria dizer, pode emendar? Pode Pode. sim. Eu só queria dizer que agora, em maio, eu acho que sai pela editora Linha, um texto que, assim, é uma coletânea que eu estou muito feliz em fazer parte da organização da obra, chama População LGBTQIA+. Desculpa, olha eu errando o título do livro, que coisa feia. Se chama Psicologia Escolar e Educacional e População LGBTQIA+. É um livro que eu e Fauston Negreiros organizamos. Fauston é professor da UNB, o Fauston, ele é hoje mais ou menos igual a você, um dos nomes da nova safra, que vem se destacando, você na literatura, e o Fauston na psicologia escolar e educacional. Então, o Fauston, ele é uma referência já hoje na psicologia escolar e educacional, mas dessa área de conhecimento enquanto corpo teórico. E o Fauston, ele tinha um desejo, um sonho, que era o de entrar, o Fauston também um homem gay, que era o de entrar numa livraria um dia e ver ali na prateleira um livro sobre psicologia escolar e educacional e as questões LGBTQIA+. Ele, como pesquisador da área, ele já sabia que não existia a obra do Recorte, no Recorte. Tá. E aí o Fauston conhece a suposta homossexualidade, e aí e é muito bizarro isso, coisas do universo mesmo, assim. Eu estava lendo um livro dele, olha isso, e eu não conhecia o Fauston. Eu estava lendo um livro dele porque minha supervisora de pós-doc pediu, e aí, sabe aquele momento que você para de ler e você pega o celular? E aí Uhum. tinha uma mensagem no Facebook do Fauston, assim, oi Ronaldo. Eu falei, ué, o que está acontecendo aqui? E aí foi desse jeito mesmo. E aí a gente conversa, e aí ele me faz o convite porque aí ele fala: você é um pesquisador das questões de gênero e sexualidade na psicologia escolar educacional. Vamos unir força? Você topa? Isso foi em setembro de 2021. E aí a gente decidiu que a gente queria. Porque, assim, tem uma coisa com as editoras brasileiras e a temática. Por exemplo, eu tenho um livro meu que vai sair agora no segundo semestre que não é da temática, é do pós-doc. E as editoras não me falam não. Aí quando você vem com a temática, aí começa. Até com a linguagem, se pode usar todes ou não, eles implicam. E aí a gente pega e... Então, assim, é muito difícil hoje para uma pessoa LGBTQIA+, na ciência, publicar. E a gente aproveitou as nossas duas aberturas, eu e ele, e a gente decidiu fazer uma coletânea. A gente chamou 15 pesquisadores LGBTQIA+, para que LGBT. compusessem os capítulos da obra.
né? E tem o pós-fácil poético da Claude Dias. Que legal, que A legal. Claude você conhece. Conheço, aham. Que bacana. Ah, Ó, já fica o convite para vocês, quando vocês lançarem esse livro, para vocês virem juntos aqui. Vou adorar falar sobre isso. fechado. Fauston topa com Fala certeza. com ele para Então mim. tá para sair agora aí o livro é o primeiro no Brasil da psicologia escolar e educacional. Eu fico muito feliz de uma certa maneira tá trazendo com um certo é ruim falar de si, mas é verdade assim um certo pioneirismo mesmo nessas discussões na escola, né? Então assim eu fico muito, às vezes eu nem acredito que tanta coisa bacana está acontecendo comigo, Bacana. mas enfim, porque eu sou um cara da ciência, né? Não é comum E você, o que eu tô vendo. você é um cara da ciência, é humano e muito talentoso. Eu acho que você tem esses requisitos todos e se comunica muito bem. Eu acho que é uma mistura muito boa para um comunicador, para um acadêmico também. Imagina. Esses Coração. dias, Tadeu, eu fui fazer uma fala em Corumbá, e esses dias não, de junho do ano passado, vai fazer um ano já. Fui fazer uma fala em Corumbá, e aí uns meninos de Cajazeiras entraram em contato comigo, né? Porque eles queriam ir lá ver a fala, e aí eles foram. E aí eles chegaram, né? A gente se conheceu, eles participaram. Eu fiz duas falas em Corumbá, eles participaram das duas, mas em algum momento eu falei assim: meninos, deixa eu só entender. Vocês vieram conhecer o Pantanal, e aí vocês aproveitaram para me ver, é isso? Eles falaram: não, a gente vai fazer Nossa, política pública a partir do teu livro, em Cajazeiras, a gente veio te ver, a gente olha, que coisa aproveita e boa. conhece o Pantanal. Então, assim, É um nunca prêmio acontece com melhor a que esse. Dona, não comigo, entendeu? Assim, as pessoas Aham. saem de Cajazeiras para ir para Corumbá. Corumbá para me ouvir. Mas então, assim, eu estou vivendo coisas com esse texto que eu nunca imaginei viver, assim. E que bom que ele está chegando nas mãos de quem precisa, e que bom que a gente precisa pensar. E aí eu acho que eu tenho que falar sobre isso, assim. Que bom que a gente precisa acordar para a necessidade das políticas públicas na revisão do currículo da escola, porque o movimento negro saiu na frente, a gente tem hoje que garante, uma lei que garante o Uhum. ensino, né, da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. E nós, do movimento LGBTQIA+, ainda não temos. Parabéns pela luta, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Fiquei muito feliz com o nosso papo. Espero mais papos, espero nosso encontro pessoalmente em Campinas quando aí tiver. O nosso café. Fechado. E você sabe que eu tenho um sonho de conhecer, eu não conheço Ouro Preto, né? Eu não sei se é longe de onde É você está longe ou não. daqui. É, eu tô perto de Tá. você, na verdade. Eu tô 1h30 de você. Ah, você está perto de mim aqui, tá? Mas É, eu morro de mas Ouro vontade de ir Preto para aí. vale a pena, viu? Tá. E quando você for lá, você pode passar por aqui também. E conhecer Poços de Fechado. Caldas, que é uma cidade super linda. Fechado. A Obrigado, Nani é viu? daí, né? Quem? A Nani. A Nani mora A aqui. Nani, né? Tá sempre na rua por aí. Um beijo, Ah, Nani. querida. Ronaldo, obrigado mais uma vez. Parabéns, sucesso. O link para Obrigado te eu. achar tá tudo aqui embaixo para comprar o livro, seu Instagram também. Quem quiser saber, é só clicar aqui no link embaixo. E a semana que vem a gente volta com mais papos sobre literatura contemporânea. É isso, bom dia, boa tarde e boa noite.